Boa tarde a todos. O tema da conversa de hoje com o grande Alfazeta, também conhecido por menos pessoas como Rafa Zaguri, é justamente sobre os fundamentos do Bitcoin. Porque, assim, muitas pessoas acreditam que o Bitcoin simplesmente apareceu há 14, 15 anos atrás, que ele surgiu no vácuo e que não existia nada antes dele. Então, a gente escolheu esse vídeo para começar, que é justamente um vídeo que mostra toda essa história pretérita, todos os passos e avanços que existiram até chegar no Bitcoin. Então, quero começar te fazendo a pergunta, Rafa. O Bitcoin tem fundamento? Muito fundamento. Antes de mais nada, adorei sua meia, cara. Bonita meia, né? Mas esse vídeo, eu acho que ele ficou meio cortado aqui, mas eu acho que quem não viu, vale a pena baixar, do Bitstein. É uma obra-prima, né? Eu acho que ele mostra como a gente está sentado no ombro de gigantes, porque a gente vê todas as tecnologias que precisaram ser desenvolvidas até a gente chegar no Bitcoin. Isso não aconteceu por acaso, isso aconteceu por uma série de movimentos que tiveram desde criptografia ser criada, PGP ser criada, distribuição de rede ser criada, né? Então, quando a gente olha isso tudo que foi feito e aonde a gente não chegou onde a gente chegou por acaso, né? Isso já foi um processo super seletivo, e o Bitcoin nasceu do trabalho desses gênios todos aí que a gente, o Eidai, né, por aí vai, que Zimmerman, que escreveram vários textos, várias tecnologias que hoje a gente usa, que a gente pode usar no Bitcoin, né? E tem fundamento. Acho que os fundamentos nascem de novo dessa rede que a gente criou, e a gente pode entrar no detalhe, porque eu acho da onde que eu acho que os fundamentos eles vêm, né? Bom, perfeito. Uma das críticas que a gente mais escuta do pessoal que não entende o Bitcoin é que eu não consigo fazer um valuation, um fluxo de caixa descontado, eu não consigo entender o valor do Bitcoin, porque eu não consigo empregar esse método específico para avaliar esse ativo. Então, a gente separou a conversa em duas formas de análise diferentes sobre o valor do Bitcoin. Uma parte sobre o valor de uma ótica mais qualitativa e depois uma parte que adereça bem essa dor de não ser possível fazer um valuation, que é a análise quantitativa do Bitcoin. E aí eu lembro da gente conversando em outros podcasts que a gente já fez sobre o Bitcoin ser, nas palavras que eu uso, a melhor empresa do mundo. E vocês na sua usam que, todos temos o mesmo equity numa empresa que é o Bitcoin. Isso permite a gente ter incentivos muito alinhados. Então eu te pergunto, pensando que o Bitcoin é uma empresa, e desse ponto de vista mais VC, que está investindo numa empresa early stage, numa empresa que você não está vendo o fluxo de caixa, mas sim as características qualitativas. Quais são esses fundamentos que você vê no Bitcoin? Eu acho que um dos grandes desafios é esse, né? A gente estava até falando no último painel, o ponto de vista de finanças tradicionais é tentar comparar tudo por fluxo de caixa, por yield, né, por juros, e tentar entender, não, quando que eu vou receber os juros, quando que eu vou ter cash flow disso, né? Eu compro um apartamento, eu comparo com o valor do aluguel que eu vou ter. Eu compro uma ação, eu vejo o dividendo da ação que eu vou receber, né? Então, acho que a cabeça tradicional pensa dessa maneira de tentar olhar da onde que o fluxo de caixa vem e, na verdade, a apreciação ela não vem só do fluxo de caixa, ela vem da apreciação do ativo por si só, né? Quando você compra um apartamento também, você não está comprando só pelo fluxo de caixa do possível aluguel, mas pelo preço vai subir, e eventualmente o preço vai subir, porque mais pessoas vão ver que aquele apartamento, aquele imóvel, talvez na localização que você comprou, tem um potencial de apreciação, porque está em frente da praia, seja lá o que for, e por isso aquilo vai ter uma demanda maior ao longo do tempo, né? Isso tudo muda quando a gente está falando da base monetária de tudo, né? Porque o Bitcoin ele é difícil até de classificar. Você começa a falar assim, não, mas o Bitcoin entra onde no meu portfólio? Ele é uma ação? Ele é uma commodity? Ele é renda fixa? Aonde que eu coloco, né? Ele é ativo fixo, né? E é um pouco de tudo. Eu acho que, na verdade, o Bitcoin é antes disso tudo. Ele é a base monetária de tudo. Ele é a referência de tudo. Tudo, eventualmente, vai ser precificado em Bitcoin, né? Quando você vira
essa mentalidade, você para de se perguntar, quando você está fazendo fluxo de caixa descontado da empresa, né, você não para se perguntar, não, mas peraí, e o dólar? Quanto que ele vai variar nesse período de tempo, né? Porque tudo é em dólar. O ativo está em dólar, o fluxo de caixa está em dólar, tudo está em dólar. E, eventualmente, a gente vai migrar para o mundo onde a gente vai estar todo em Bitcoin. O segundo ponto que você trouxe, que eu acho que é um ponto bem legal, o alinhamento de interesses dentro do Bitcoin ele é único, né? Todo mundo que tem Bitcoin aqui, todo mundo está super alinhado, somos todos acionistas na mesma empresa. E isso leva a algumas coisas que, assim, é um fenômeno que acho que a gente nunca viu em nenhuma indústria global, né? Primeiro, é global. Segundo, todo mundo trabalha para o sucesso dessa tecnologia. Então, eu te falo, lá na Swan, eu sou CIO da Swan, né? Estou na Swan desde janeiro. E nosso objetivo principal, sim, o que a gente fala é, a gente está tomando uma decisão. A primeira pergunta que a gente faz, isso aqui vai aumentar a adoção do Bitcoin ou não? Se for aumentar a adoção do Bitcoin, é alguma coisa válida, a gente vai seguir. Se não vai ter efeito nenhum ou vai prejudicar a adoção do Bitcoin, a decisão é fácil, não precisa ser feita, né? Se eu te perguntar em empresas grandes, se todas as pessoas dentro de uma empresa sabem para onde elas estão remando, elas estão remando para a mesma direção, elas não estão. É tudo misturado com política, é tudo misturado com agendas pessoais, né? Eu acho que o Bitcoin traz isso, que põe um pouco de lado, e talvez seja porque ainda é uma indústria nascente, né? Acho que tem um pouco disso, mas muito eu acho que põe essa parte de lado, um pouco dos egos, porque os interesses estão alinhados, no final das contas. Eu quero que a Swan dê certo, lógico, mas eu quero muito mais que o Bitcoin dê certo. Assim como o pessoal da River quer que a River dê certo, mas quer que o Bitcoin dê certo. Assim como o pessoal do Cash App, da BIPA, e por aí vai. Todos nós estamos trabalhando para o mesmo objetivo, no final das contas, e nossos incentivos estão extremamente alinhados para isso. A qualidade de talento que eu vejo no ecossistema do Bitcoin, ela é incomparável com a qualidade. Eu trabalhei nos maiores bancos do mundo, trabalhei na Goldman. A Goldman é conhecida por trazer os melhores talentos do mundo para poder estar trabalhando no mercado financeiro, fazer uma coisa que não leva a nada, não adiciona nada, mas é uma conversa totalmente separada. A qualidade de talento que eu vejo no Bitcoin eu não estou exagerando, eu diria que é 10 vezes maior do que eu via lá, porque não são só pessoas muito boas em finanças, não são só pessoas muito boas em marketing, são pessoas muito boas em finanças, em marketing, tecnologia e por aí vai, né? E eu acho que o Bitcoin criou, por causa disso, o melhor ecossistema de talento do mundo. Tudo é open source, então, assim, a grande parte, pelo menos a parte de infraestrutura do Bitcoin, de código, é totalmente aberta, né? Então, todo mundo pode contribuir, todo mundo pode verificar. É uma situação extremamente única que eu acho que impossível de se replicar de novo. Só puxando um gancho aqui, vou sair um pouco na tangente, eu juro que eu volto. As pessoas me perguntam muito, mas Bitcoin, né? E as outras moedas? Né? Pergunta que assim, todo mundo deve receber aqui toda hora. A verdade é a seguinte, todo mundo esquece que todos esses códigos de todas essas moedas são código aberto, por definição, né? Se o Ethereum não tivesse código aberto, nem nasceria, né? Qualquer outra moeda é isso, código aberto. Então, vamos supor que alguma dessas moedas vem com uma inovação significativa que foi feita. A gente vai olhar como bom Bitcoin e falar, não, isso realmente é um negócio diferenciado e vai haver uma discussão de como implementar aquilo em algum momento dentro do Bitcoin, se fizer sentido, né? Se não fizer sentido, grande maioria das vezes não faz sentido nenhum, né? É tudo mais marketing do que funcionalidade. Isso não vai ser copiado ultimamente, né? E acho que o que a gente está vendo aí com smart contracts é um pouco disso, né? Por anos, não, que a gente tem smart contracts, que finalmente é uma tecnologia que pode fazer muito mais, e o Bitcoin pode fazer isso tudo, né? Isso só não foi feito até agora porque acho que os incentivos não estavam na mesa para que isso fosse feito, né? Então, quando eu olho para o ecossistema do Bitcoin, eu vejo algumas coisas que me deixam extremamente otimistas, né? De novo, a qualidade do talento é muito boa, os incentivos estão extremamente alinhados. A gente fala muito pouco de teoria dos jogos no Bitcoin, que é um negócio extremamente importante, né? Eu acho que o movimento que a gente vê com gestores, o movimento que a gente vê com bancos centrais mundiais, que a gente vê com países, que a gente vê com indivíduos, tudo baseado em teoria dos jogos, e todos os caminhos que a gente olha em teoria dos jogos levam a só um rumo,
e esse rumo termina no Bitcoin, no final das contas. Eu diria que só é crítico ao Bitcoin quem não entendeu ainda essa parte da teoria dos jogos e o alinhamento dos incentivos por trás. As pessoas que criticam o Bitcoin, elas sempre fazem a crítica e elas não entendem que toda ação gera uma reação e que você não pode pensar só na ação em si, mas você tem que pensar o que gera a partir disso. E no fundo a gente que é do ecossistema sabe que qualquer coisa que acontece no final acaba sendo bom para o Bitcoin. Por exemplo, quando metade da rede do Bitcoin foi banida, você deveria pensar que isso era algo extremamente negativo. Imagina metade dos servidores do sistema bancário mundial fosse desligado. Isso seria o caos. O que aconteceu na rede do Bitcoin? A mineração foi descentralizada, foi positiva, ele saiu de uma jurisdição ruim por vários pontos de vista, que é a China, foi para uma jurisdição mais amigável, que é os Estados Unidos, e acabou sendo muito positivo, na verdade. Então, é muito interessante que a gente ouviu falar de antifragilidade, e antes do Bitcoin isso era muito menos, não tinha um exemplo tão claro para apontar no dia a dia que nem o Bitcoin permite. E aí você também comentou que as pessoas chegam no Bitcoin de maneiras diferentes. Eu lembro que eu via o Bitcoin no meu portfólio como uma put sem prazo de validade. Eu pensava, eu tinha 20 a 30% de ações de banco e de seguradoras na minha carteira, quero proteger essa parte tendo uma put. Melhor do que comprar uma put do Itaú todo mês, que eu preciso comprar e o dinheiro vai a zero, eu compro e vai a zero, eu coloco o Bitcoin que pelo menos não tem prazo de validade. E é isso, querendo ou não, cada alocador de capital vai olhar de uma perspectiva diferente. Tipo, a gente falou de fluxo de caixa descontado. Eu lembro quando eu estudava um mercado tradicional, o pessoal falava, antes de fazer um valuation, você tem que estudar a parte qualitativa da empresa. O que essa empresa é boa para você ter tesão para querer olhar o fluxo de caixa? Porque o fluxo de caixa pode enganar muito. E querendo ou não, o que você falou, o Bitcoin tem um propósito que atrai os melhores talentos e retém os melhores talentos. Qualquer pessoa que já trabalhou em uma empresa sabe que atrair os talentos é só uma parte do problema. Não adianta nada você atrair se daqui a um ano ele vai embora, daqui a você treinou o funcionário, daqui a um ano ele vai embora. A gente, daí outra linguagem mais do mundo de startup, a gente deve ter um NPS nota 10. Porque essa retenção de talento implica o quê? Que todo usuário é satisfeito com o Bitcoin. A gente tem um crescimento viral. O Warren Buffett sempre fala aquela história de você ter fossos que protegem. A gente tem o melhor fosso que protege. Olha o tamanho da nossa hash rate comparado com qualquer outra rede mundial e a nossa capacidade de processamento de dados. Então, não sei, para mim essa parte qualitativa do Bitcoin ela é muito óbvia. No fundo, só não acha isso quem estuda, quer dizer, entre aspas, estuda vendo manchete que sai no New York Times em vez de pesquisar um pouco mais. Mas daí eu te pergunto, essa é a parte qualitativa. E a parte quantitativa? Como a gente consegue tentar mensurar um valor do Bitcoin de um ponto de vista mais objetivo? Antes de eu falar da parte quantitativa, deixa eu tocar nos pontos que você tocou que acho que são bem legais, né? A antifragilidade do Bitcoin ela é linda, né? São poucos sistemas que quanto mais... Primeiro, existe uma recompensa de 700 bilhões de dólares para a pessoa que conseguir quebrar esse protocolo de alguma maneira, né? Então, provavelmente, você pode ter certeza que você tem hackers no mundo inteiro, que você tem players no mundo inteiro que estão tentando achar e que vem tentando, não é de hoje, já há muito tempo, tentar quebrar essa tecnologia, essa rede de alguma maneira possível. Infelizmente para eles, o Bitcoin é antifrágil, né? Então, quanto mais ele é atacado, mais forte ele fica. O exemplo que você deu dos mineradores na China é perfeito, né? Você vê a China que já baniu o Bitcoin 10 vezes, né? Cada ano, esse ano ainda não baniram, mas vão banir de novo. Não adianta, né? Eles já sabem que não adianta, mas eles baniram a mineração no ano passado. O que aconteceu, que a gente viu, foi uma queda gigantesca de hash rate, né? De segurança na rede, de cálculos. Isso também é uma outra coisa, né? O pessoal fala muito, não, porque os mineradores eles são a segurança da rede, são, não tem a menor dúvida. Eles são a segurança das transações que estão entrando na rede, né? Mas para você ter o risco aí, você tem um ataque de 51%. O que quer dizer isso? De você ter mineradores que estão se coluindo para poder, de alguma maneira, atacar os blocos que estão sendo feitos. Com metade do hash rate, com um quarto do hash rate,
eu arrisco dizer com 10% do hash rate que a gente tem hoje, isso não aconteceria porque não aconteceu no passado, né? Se tem poucas coisas no Bitcoin que você vê que são quase que lineares, é o hash rate. O gráfico do hash rate ele continua subindo, com exceção dessa queda que a gente teve. E isso melhorou a fragilidade do Bitcoin, porque uma das coisas que a gente sempre falou é, tinha muito minerador na China. Agora você tem minerador, isso diversificou. Ainda é bem concentrado, né? Ainda tem uma concentração grande nos Estados Unidos, mas diversificou muito mais do que estava lá atrás. Então, acho que isso é super particular do Bitcoin, né? Como você falou, acho que o Nassim Taleb, que infelizmente é um crítico grande do Bitcoin, né? Ele fala sempre de antifragilidade, mas eu não consigo ver exemplo melhor para antifragilidade do que o Bitcoin, né? Dito tudo isso, a gente tem o desafio de mostrar, de alguma maneira, qual o valor desse negócio, né? Como que você vai parar? O valor é justo que a gente tem hoje? O preço que a gente olha lá na tela hoje, de 35 mil dólares, ele é justo? Ele é alto? Ele é baixo? Eu acho que é extremamente baixo, né? E eu vou te falar por que eu acho que é extremamente baixo. Só um adendo antes. Ele pode ser baixo, mas ele já é 100 e poucos % a mais do que no ano passado, quando a gente estava aqui, que foi exatamente a data do colapso da FTX e o Bitcoin lambeu os 15 mil dólares. Pois é. Mais uma antifragilidade para o Bitcoin, porque, primeiro, eu vou sair em outra tangente aqui. O pessoal fala muito, não, porque o preço do Bitcoin é manipulado, porque tem muita gente que está pressionando o preço para baixo, o mercado de futuros pressiona os preços para baixo. Eu acho que tem um pouco disso. Isso não é o grande problema no Bitcoin. O que realmente aconteceu, que prejudicou muito o preço do Bitcoin, é fraude. Fraude, é pura fraude. O que aconteceu com a FTX é o melhor exemplo, foi fraude, né? Eles estavam vendendo bitcoins que não eram deles e por isso pressionando o mercado muito mais do que o mercado seria pressionado. As pessoas que colocaram o Bitcoin em confiança deles não queriam que os bitcoins fossem vendidos, eles foram vendidos e pressionaram, liquidados, na verdade, pressionaram o mercado para baixo. Então o problema é fraude, aí o problema não é manipulação de mercado. A boa notícia é que em algum momento os fraudadores todos vão embora, né? Não tem, isso são ciclos que vêm, mas eu acho que muita gente despertou e viu qual é a necessidade de você entender exatamente custódia própria, por que é importante você ter suas chaves, por que é importante você conseguir ver que o Bitcoin que você comprou, o UTXO que você comprou, ele está na rede, você consegue ver, consegue verificar, idealmente com o seu Node, né? Mas mesmo que não seja com o seu Node, você consegue ver que está lá. E isso é diferente de qualquer outro ativo que a gente já viu. A gente não tem nenhum ativo onde o direito de propriedade ele é tão bem estabelecido, tão transparente como a gente consegue ver no Bitcoin. Então, eu acho que eu acho que a gente está muito, muito, muito cedo. A gente vê por adoção, né? Acho que a adoção está assim, no início, o que é bom. A gente não precisa ir muito longe. Olha aqui, quantos Faria Limers que estão aqui sentados nessa plateia? Graças a Deus, quase nenhum, né? Infelizmente, isso vai mudar. A gente já vê isso em outros lugares do mundo. Na conferência de Miami, eu vejo muita gente do mercado financeiro, já que vem assistir palestra, né? É desgraça, preferia que eles não estivessem lá. Isso vai acontecer aqui também. Acho que aos poucos o Bitcoin é para todo mundo, né? Ele é para os nossos amigos e para os nossos inimigos. Todos têm acesso ao Bitcoin, a gente queira ou não queira, né? Por design. Não, perfeito. Querendo ou não, é isso. O Bitcoin é dinheiro dos inimigos, mas cada um paga o preço que merece, né? E aí te pergunto, então qual é o valor justo do Bitcoin? Tipo, vocês na Swan conversam muito com investidores institucionais e eu tenho certeza que muitos deles não vão ter a paciência de entender todos os fundamentos por trás e eles vão querer uma resposta na lata, assim. Como você faz para tentar explicar isso no momento que você pega um cliente desses? A gente começa com a linguagem que eles entendem, né? Então, antes de eu mergulhar lá no modelo de valuation, de credit default swap, ou de Schrödinger, ou de tudo isso eu acho que está 10 passos na frente. Antes disso, eu vou sentar, vou tentar entender qual o portfólio, uma instituição qualquer, um fundo de pensão, senta com a gente para ter uma conversa, olha, o que você está alocado? Aí normalmente tem de tudo, tem real estate, tem ação, tem renda fixa, né? Então eu pego esse portfólio, está aqui teu portfólio. Coloco no Nakamoto Portfólio, né, e falo assim, sua alocação hoje é essa.
e simulo. Falo assim, vamos olhar o que aconteceria com esse portfólio no último ano, nos últimos 2 anos, nos últimos 5 anos, se você colocasse 1% de Bitcoin, se você colocasse 2% de Bitcoin, se você colocasse 3% de Bitcoin. Começa com valores pequenos, porque para essas instituições a realidade é que para eles alocarem alguma coisa demora. Uma coisa que eu vou falar também que é super importante, quando a gente está tendo essas conversas, a gente tem que lembrar que tem pessoas por trás disso, né? Então, eu estou lá sentado com um gestor do fundo de pensão, é um cara que normalmente está gerindo esse fundo de pensão há anos e que tem um risco pessoal, reputacional enorme de se alguma coisa der errada. Se ele comprou a ação da Apple caiu 90%, vai ser ruim, mas não é um risco reputacional existencial para ele. Se ele comprou o Bitcoin caiu 50%, todo mundo vai perguntar, não, por que você comprou esse ativo aqui que é totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado a comprar? Ele pode até comprar um gestor de fundo, o gestor de fundo faz fraude, ele ainda não vai ser tão criticado quanto se ele pegasse um ativo que é totalmente novo, né? Então, a gente tem que quebrar um pouco disso. É muito mais fácil quando você está falando com um gestor que já tomou a pílula laranja do lado dele antes, que ele já tem Bitcoin no portfólio pessoal, e aí volta ao nosso ponto, o interesse dele já está alinhado, ele já é um equity holder do Bitcoin. 50% das vezes a gente descobre que dentro de instituições grandes, você já tem alguém numa posição grande que tem Bitcoin. Isso é outra beleza do Bitcoin, o Bitcoin é uma revolução individual, ela começa de baixo para cima, né? A gente tem a oportunidade de comprar o Bitcoin antes da BlackRock estar comprando Bitcoin. A gente tem a oportunidade de comprar o Bitcoin antes da Goldman estar comprando Bitcoin. Normalmente é o oposto em qualquer um desses ativos. Eles criam o ativo, eles criam a demanda para o ativo e a gente é o último a comprar. Depois que o Wall Street comprou, depois que todo mundo comprou, aí o investidor no varejo vai comprar também, né? Eu vi muito isso quando eu fazia produto estruturado em Wall Street, né? A gente fazia os melhores produtos estruturados, a mesa ficava com grande parte do lucro. Quando chegava na hora do cliente receber, o cliente recebia um produto que era muito pior do que ele poderia ter, muito pior do que o produto que a gente tem igual para o banco, né? Porque aí é taxa em cima de taxa, em cima de taxa, é processo em cima de processo, em cima de processo. Na hora que você coloca esse produto para o cliente do varejo, ele é o último na fila que está pagando mais. O Bitcoin é exatamente o contrário. Ele está vindo de baixo para cima. Todo mundo, qualquer pessoa, eu estava, não é brincadeira, eu estava no banheiro aqui hoje, o rapaz está limpando o banheiro, ele devia estar ouvindo, ele falou, como é que compra Bitcoin? Quer dizer, ele vai comprar da BlackRock. Isso é ótimo, isso é excepcional. Então, acho que a gente tenta identificar quem são essas pessoas, quando a gente pode. Curioso até, estou falando da BlackRock muito porque é o que está em voga, né? Mas BlackRock tem um grupo lá dentro que fala de Bitcoin já há bastante tempo, um grupo de Digital Assets. Inclusive, eles escreveram um paper sobre Bitcoin, acho que 2 anos atrás, falando que a alocação ideal do Bitcoin é 30% no portfólio. 84%. 30%. Pois é, estão mais bullish que eu. Conheci esse pessoal e é interessante que eles... bom, enfim, estão olhando para a alocação, acho que da maneira correta. Mas é um exemplo de pessoas que já tomaram a pílula laranja, estão dentro dessas empresas, e aí você conversa com eles, é muito mais fácil, porque, de novo, eles vão ter o interesse de colocar, e além de tudo, eles entendem, né? Quando você conversa com uma pessoa que já passou por esse processo, já tem Bitcoin, muito provavelmente já passou pelo processo educacional de tentar entender o que realmente teve, porque o Bitcoin força você a entender, porque se você não entender, você vai vender, né? Primeira queda que tiver, que vai ter, vou te falar, não é a última queda que a gente vê de 50% do preço do Bitcoin, 60%, a gente vai ver outras dessas, né? O preço vai subir, vai passar 1 milhão, vai cair, vai voltar para 300 mil, todo mundo vai estar triste, vai falar, poxa, 300 mil dólares, já teve a 1 milhão. Bitcoin morreu. O Bitcoin morreu, vai morrer de novo, né? É o ciclo que a gente já vê há 3 ciclos acontecendo mais ou menos da mesma maneira. Então, a conversa, voltando ao ponto, a conversa começa aí, eu tento identificar como que isso entraria no portfólio deles, eu rodo os números da maneira, então eu vou falar a linguagem deles, falo, olha, retorno do Bitcoin foi tanto, a volatilidade foi tanto, o Sharpe Ratio foi tanto, e só para todo mundo saber, retorno é básico, né? A gente olha quanto que teve de retorno no período, volatilidade é quanto ele oscila, então quanto mais oscilar, pior, né? Porque você vai ter essas altas e baixas, e todo mundo fala muito que o Bitcoin é muito volátil, que é verdade, mas eu vou voltar nesse ponto.
O Sharpe Ratio é uma maneira de você normalizar. Então, você olha unidade de retorno por unidade de risco, né? Você quer ter a maior quantidade de retorno com a menor quantidade de risco possível, né? Esse é o objetivo. O Bitcoin tem uma das melhores unidades de retorno por risco em qualquer ativo, classe de ativo que você vá olhar. Além disso, que é uma coisa que as pessoas falam muito, o Bitcoin ele é não correlacionado com o resto do portfólio. O que quer dizer isso? Em períodos que teu portfólio está subindo muito, o Bitcoin pode estar subindo, pode estar caindo, mas ele não é correlacionado com o resto do Bitcoin. O reverso também é verdade. Teu portfólio pode estar caindo muito, o Bitcoin pode estar caindo, pode estar subindo. Quando você coloca esses dois ativos juntos, né, por mais volátil que o Bitcoin seja, ele funciona mais ou menos como um airbag no teu portfólio. Porque em períodos que o seu portfólio estaria caindo muito, o Bitcoin talvez não vai estar caindo muito, porque, de novo, não é correlacionado, né? O oposto também é verdade. Quando o portfólio sobe muito, talvez o Bitcoin não esteja subindo muito. Mas como é um ativo que, no longo prazo, tem retornos que são significativos, e eu acho que tem evidência, e a gente vai chegar nesse ponto quando a gente falar da parte mais quantitativa de valuation, de que o potencial de upside ele é enorme. Como você falou, o Bitcoin tem uma opcionalidade intrínseca que é das melhores que a gente já viu em qualquer classe de ativo também. O upside que você pode ter no Bitcoin, ele é 100 vezes, 1000 vezes o preço que ele está hoje. E o downside a gente conhece, pode ir para zero. Lógico que pode ir para zero, tudo pode ir para zero, né? Eu acho que a probabilidade é baixíssima disso acontecer. Eu acho que a probabilidade do upside ela é mais alta, mas qualquer pessoa, quando coloca as duas probabilidades na balança, eu acho que chega à conclusão de que a gente está super cedo nesse ciclo como um todo. Essas discussões de portfólio, elas levam a pergunta sempre, tudo bem, entendi como é que está no meu portfólio, mas qual é a alocação ideal para mim? É 1%, é 3%, é 5%? E aí a pergunta é sempre tentar entender qual que é a tolerância de risco de cada investidor. Tem investidor que pode tolerar risco, que pode tomar risco, que se o Bitcoin cair 50% eu sei que não vai fazer nada. Tem investidor que vai panicar e vai vender. Então, para esse tipo de investidor é melhor você falar, não, coloca um pouquinho, vamos aprender, vamos tentar entender, e eu tenho certeza que depois de você entender a parte qualitativa do Bitcoin, você vai ter muito mais confiança de que isso tem ciclos, os ciclos são naturais, a volatilidade é um feature, não é um bug, é bom ter volatilidade. Volatilidade é um sinal de que a gente está super cedo. Ativos que não têm volatilidade é porque todo mundo já concordou qual é o valor deles, né? O Bitcoin está longe disso. Não existe um consenso de valor, não existe um consenso de qual é o preço futuro, né? Muito pelo contrário, você vai perguntar para 10 pessoas, você vai ter uma pessoa no extremo que vai te falar vale zero, e você vai ter uma pessoa no outro extremo que vai te falar vale 10 milhões de dólares ou até mais, né? E de novo, isso é ótimo. Confesso que eu estou mais do lado dos 10 milhões do que do zero, mas concordo. Você comentou essa questão do risco reputacional, e aí tem esse paper que a Fidelity já tinha lançado em fevereiro do ano passado e relançou agora, que chama Bitcoin First, Bitcoin primeiro. Tem também essa nova leva de tentativas de aprovação de um ETF, que sim, a BlackRock é a maior empresa desse tipo no mundo, então faz sentido eles serem usados como benchmark, mas eles meio que geraram uma tsunami de outros pedidos de aprovação de ETF. E agora está tendo até esses casos nos tribunais que a SEC está perdendo, como contra a Grayscale. Isso já mudou alguma coisa? Você sente essa mudança quando você conversa com investidores institucionais? O que mudou quando a BlackRock mostrou interesse? Mudou muito. A gente está começando, eu não estou vendo muita alocação a Bitcoin ainda, mas a gente está vendo muito mais interesse. As pessoas estão entendendo um pouco mais, estão tentando entender como se encaixa no portfólio, né? Eu acho, se a gente para pensar, a BlackRock é um monstro, né? Não só pela companhia, mas por muita gente segue eles. Então, por exemplo, lá na Merrill Lynch, quando eu trabalhava lá, BlackRock lançava um ETF e uma pessoa de vendas da BlackRock lá na Merrill Lynch falou, a gente lançou um ETF, esse ETF faz isso, 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 a gente acha que a alocação ideal desse ETF no portfólio é XYZ, né? E é uma máquina de marketing que faz isso, e essa máquina de marketing vai trabalhar para o Bitcoin. Tá aí mais gente que vai trabalhar para a nossa empresa aqui do Bitcoin, né? BlackRock está sendo contratada de graça pela gente, não de graça, porque eles vão ganhar um fee, né? Isso, querendo ou não, é o que o Jack Mallers fala, né? Que como é uma rede aberta, todo mundo é seu funcionário, porque todo mundo está trabalhando em prol do seu equity. Exatamente. Então a gente está vendo, acho que o nome do BlackRock e o Larry Fink é incrível ver assim como
ele mudou da água para o vinho do dia para noite. Até no Nakamoto Portfólio lá, eu tinha criado um dos portfólios, que é o Rat Poison Portfólio, né? O portfólio veneno de rato, que veio do Munger lá, que ele fala, não, Bitcoin is rat poison, né? E aí nesse portfólio eu tinha colocado a BlackRock, JP Morgan, Berkshire Hathaway, e tinha mais um, que são os maiores críticos do Bitcoin, porque o Larry Fink era muito crítico do Bitcoin, né? Duas coisas são mudanças assim significativas que a gente vem vendo, que eu acho que elas não são por acaso, elas andam juntas. A BlackRock mudou a posição deles sobre ESG, também meio que do dia para a noite, né? Eles criaram o termo ESG, né? Largaram, porque estão perdendo dinheiro com isso, estão vendo que isso não vai levar eles a lugar nenhum. E quase que ao mesmo tempo mudaram o discurso de Bitcoin e aplicaram para um ETF de Bitcoin. Eu acho que você falou, tem uma dezena de ETFs de applications. Isso é um mercado, infelizmente, de winner takes all, né? Se você olhar os ETFs que foram lançados no passado, normalmente você tem um player que captura 80%, 90% do mercado. Independente, acho que hoje, independente se o BlackRock for primeiro, segundo, terceiro, desde que seja numa janela de tempo curta, ele vai capturar o mercado todo, porque a primeira coisa que você fala de Bitcoin ETF, o que vem à cabeça? BlackRock. Você não pensa nos outros, né? E, de novo, o marketing deles já está funcionando exatamente nesse sentido. Você acha que o Larry Fink está falando isso na televisão? Por quê? Exatamente porque ele quer criar esse awareness de que quando você pensar em Bitcoin ETF, você vai pensar na BlackRock. O ETF, diferente do GBTC, né, do Grayscale, ele tem um feature que é super interessante, porque no final das contas, ele é um passo, ele está longe de ser onde eu acho que todo mundo tem que chegar aqui de novo, é custódia própria, você vê os seus bitcoins, conseguir verificar no blockchain onde estão os seus bitcoins, mas é um passo no caminho correto. Por quê? Porque o fundo, que era um trust, né, da Grayscale, em algum momento no passado, a SEC falou que eles não podiam fazer redemption. O que é isso? Eles compraram os bitcoins estavam seguros lá num trust. Se você quisesse trocar os seus dólares por bitcoin, eles não poderiam fazer. O ETF é diferente. Você pode virar para BlackRock e falar assim, está aqui dólar, e ele te dá o ETF, ou teoricamente, em teoria, isso não é exatamente isso, porque você precisa ser qualificado, não é todo mundo que pode fazer isso, você pode contribuir com Bitcoin também. E mais interessante, o contrário também pode acontecer. Você pode virar para ele, vamos supor, o ETF está tradando no equivalente de 40 mil dólares, vamos fazer para baixo que é mais fácil, está tradando no equivalente de 20 mil dólares do Bitcoin. E existe um mecanismo que eu viro como instituição, se eu for uma instituição qualificada, eu viro para a BlackRock e falo, olha, eu quero comprar o ETF a 20 mil, eu recebo o ETF e falo, agora eu quero redeem. Você redeem para Bitcoin, você recebe Bitcoin físico, e você vende os bitcoins. Então tem um mecanismo natural de tirar essa arbitragem ao longo do tempo. Eu simplifiquei muito, porque isso não é para todo mundo, você precisa ser mas é um caminho, acho que é um passo no caminho correto, de onde a gente quer que isso chegue. Mais importante, no mundo inteiro, você comprar ação, você comprar Apple, você comprar ação do Google, se você tem uma conta de brokerage, uma corretora nos Estados Unidos, você compra essa ação. Vai ser igual para o Bitcoin agora. Você não precisa abrir uma conta numa corretora diferente, fazer um KYC diferente, se preocupar em ter uma carteira de Bitcoin, né? Não que isso não seja importante, isso é extremamente importante. Esse vai ser o desafio, assim a gente fala no nosso ano. Esse é o nosso próximo desafio, porque a gente vai ter uma onda de pessoas chegando no Bitcoin pelo ETF, alocando pelo ETF, sem o conhecimento da importância de você realmente ter propriedade própria do Bitcoin e poder verificar que é o teu Bitcoin no blockchain. Então, a gente já está pensando o que a gente vai fazer para deixar as pessoas entenderem, olha, está aqui, o teu ETF, ele é bom, você tem exposição a Bitcoin, é melhor do que não ter nenhuma exposição a Bitcoin, né? Você tem exposição monetária, mas você ainda tem risco, você tem risco de confiscabilidade, você vai ter um honeypot gigantesco com a própria BlackRock, né? BlackRock vai ter, quando isso for aprovado, provavelmente o maior stack de Bitcoin do mundo, em algum momento, né? E potencialmente isso é um risco de confisco, isso é um risco de manipulação, tem vários riscos em cima disso, né? Então a gente tem que se preocupar disso, eu acho que é uma preocupação que tem que estar no radar de todo mundo. E a gente soluciona isso de novo, voltando para o indivíduo, né? Tantas pessoas que vão comprar. Por trás disso tudo tem indivíduos, a gente tem que mostrar para eles, olha, no final das contas, Bitcoin é o melhor ativo que já existiu, é o melhor colateral que já existiu, você consegue verificar que ele é seu, você consegue assinar
uma transação com a sua chave, você não precisa... Você pode sair do país e levar ele, ninguém vai te confiscar ele, né? Você guarda as suas 24 palavras e acabou. Então, acho que assim, a gente vai ter esse desafio, vai ter que trabalhar um pouquinho em cima disso. Mas o ETF acho que é super positivo. Vai trazer um fluxo do dia para a noite para o Bitcoin, que é um negócio que acho que a gente... Eu não consigo nem imaginar o que pode fazer com o preço, porque é uma manada que vai tentar entrar por uma portinha super pequena e não vai ter vazão para todo mundo entrar. E aí vamos ver o que vai acontecer. E tem uma questão que poucas pessoas param para pensar, que na maioria dos outros ativos, outras commodities, quando o preço sobe, elas são incentivadas a vender, então se aumenta a liquidez no sistema. Com nós bitcoinheiros, se o preço do Bitcoin subir, eu vou precisar vender menos Bitcoin. Não é que eu vou querer vender mais. Tipo, eu vou querer vender meu Bitcoin para fazer o quê com ele? Alocar em dólar? Jamais. Então, quanto mais o preço subir, menos satoshis vão entrar no mercado. Porque agora já foi o quê? 19 ponto alguma coisa milhões de Bitcoin dos 21 já foram minerados. Esses Bitcoins estão na mão de hodlers que entendem a parte filosófica, entendem os fundamentos do Bitcoin, e eles não vão querer abrir mão desse ativo por um ativo inferior. Não faz sentido de um ponto lógico. Não. E quem adotou agora fez todo o trabalho. Tem a sua prova de trabalho. Principalmente no final de um bear market, né? Que as pessoas que estão hoje sentadas aqui sofreram por um período longo de tempo, não vão vender o Bitcoin por qualquer preço, né? A propensão marginal à venda do Bitcoin ela é muito mais baixa no fundo do bear market do que ela é no topo do bull market. Eu diria que não vão vender a nenhum preço, porque é justamente o meu caso. Os meus Bitcoins eu vou usar como consumo quando eu precisar fazer alguma coisa, mas eu jamais pensaria como um trade que eu comprei Bitcoin para ver a valorização, chegou a valorização, eu vendo para quê? Para alocar aonde? Não sei. Então, agora vamos aproveitar que faltam 14 minutos só, vamos entrar nessa parte do valuation comparativo, que é o Schrödinger Model que tem no Nakamoto Portfolio. Explica para o pessoal as premissas desse pensamento que você desenvolveu e, a partir dele, como pensar num valor justo do Bitcoin. Deixa eu contar um pouquinho assim, como que nasceu o modelo de Schrödinger do Bitcoin. Eu estava assistindo, teve uma palestra do Michael Saylor, eu acho que foi final do ano passado, mais ou menos, em que ele estava falando sobre Bitcoin como propriedade, né? E falando de todos os benefícios do Bitcoin, aqueles que a gente já mencionou, e fez uma comparação natural com o mercado de real estate, né? Ele falou, olha, o Bitcoin é muito melhor que real estate, que eu concordo, por todos esses motivos, né? E no final ele fala, se o Bitcoin capturar esse valor do real estate, o Bitcoin tem um potencial de multiplicar não me lembro, por 1000, seja lá o que for, né? No mesmo dia, por coincidência, que a gente está no Twitter toda hora, a gente acaba vendo muito conteúdo. No mesmo dia, alguém botou lá, lembrando, eu não sei se a grande maioria aqui vai lembrar, mas tinha um cara que chamava Dan Penna. Esse é um doido de varrido aí, tipo o Peter Schiff, que é crítico do Bitcoin há muito tempo. Mas tem um vídeo dele que virou até um meme, que ele fica, Bitcoin is going to zero, is going to zero. E o cara é um maluco, né? Eu assisti esse vídeo, eu fiquei com aquilo na cabeça e falei assim, pô, tá aqui, né? Tem o cara que está num extremo, tem o cara que está no outro extremo. E aí eu me lembrei daquele exercício de pensamento da física quântica do gato, né? De Schrödinger, e que na física quântica você pode ter, um objeto pode estar em dois estados até ele ser observado, né? O que acontece é o seguinte, o experimento, sem entrar muito no detalhe, é o seguinte, eles colocam um gato dentro de uma caixa, né? Pensa que você colocou o gato dentro da caixa, e dentro da caixa você tem um frasquinho de veneno. 50% das vezes do tempo o frasco vaza, 50% das vezes ele não vaza. Então, metade do tempo o gato está morto, metade dos experimentos ele está morto, metade está vivo. A caixa fechada, você não consegue ver o que está dentro, e aí você aplica os princípios da física quântica para tentar explicar, e a solução que você chega, da resposta que você chega do problema, é que o gato está ao mesmo tempo morto e vivo, né? E o que é interessante é quando você observa, é que você define se ele o outcome
do experimento, né? E aí eu lembrei disso, eu falei, pô, tá aí, vou fazer a mesma coisa para o Bitcoin, né? O Bitcoin, está vendo que ele está morto e vivo ao mesmo tempo. Então, ele nasceu dessa ideia. Eu peguei o cenário extremamente positivo, que seria a hiperbitcoinização. Então, o Bitcoin vai capturar o prêmio monetário, e eu vou entrar um pouquinho nisso, de todos os ativos do mundo. E o outro cenário, que é o Bitcoin vai valer 0. Né? E vamos botar probabilidade nesse negócio. Vamos falar aqui probabilidade. E, por enquanto, não vamos falar se o número está certo ou errado. Tá? Mas vamos assumir que a probabilidade de dar certo é 50%, a probabilidade de dar errado é 50%. Então, comecei daí. Eu falei, bom, tem que definir algumas coisas. Né? Primeiro, o que é prêmio monetário dos ativos? Né? Então, a gente olha, mercado de real estate. É um mercado que eu arrisco dizer que mais da metade do valor que a gente tem de mercado de real estate hoje, de imóveis, é prêmio monetário. É capital que sobrou, você trabalhou, você teve seu proof of work, né? Você trabalhou, sobrou algum dinheiro no final do mês, você tem que colocar esse fruto do teu trabalho, e esse é o princípio da poupança, né? Em algum lugar. Tradicionalmente, o que as pessoas fazem? Compram lá o lixo do Tesouro Direto, compram ações, compram imóveis. Né? Imóvel, por muito tempo, é considerado um ativo bom de reserva de valor. Né? O problema disso tudo é que a gente viveu 3 décadas onde os governos estão cuspindo dinheiro para todo lado. Esse dinheiro vai para algum lugar, tem que ir para algum lugar, né? Ele flui para algum lugar. Ele fluiu grande parte para esses ativos monetários. Então, o prêmio monetário que você tem de real estate aumentou absurdamente. Não é por acaso que é impossível hoje, da geração que está entrando no mercado, conseguir comprar apartamento. É impossível, não dá, porque a geração passada jogou esse prêmio todo monetário que fluiu do governo para a empresa, para o bolso dele, dentro do que ele vê como reserva de valor. Então, você tem um prêmio monetário que não é aquele associado ao uso, que é gigantesco no mercado imobiliário. É verdade para o mercado imobiliário, é verdade para ações. Né? Você compara o mercado de ações americano com o mercado de ações do resto do mundo, é uma piada. O mercado de ações americano ele é uma trajetória ascendente ao longo do tempo. Por quê? Prêmio monetário que está entrando dentro das ações. Olha o Eurostoxx. Eurostoxx, Europa. Olha os últimos 10 anos dos Eurostoxx. Está para baixo. Os últimos 10 anos. Você perdeu dinheiro se você colocou em ações na Europa nos últimos 10 anos. Né? Bovespa, outro lixo. Mesma coisa, cara. Olha os últimos 10 anos do Bovespa. Né? E todo mundo acha que isso é sensacional. Tá aí, assessor da XP vendendo fundo de ação, vendendo fundo imobiliário todo dia. Né? E não pode falar de Bitcoin, porque Bitcoin é muito arriscado, você vai perder dinheiro, você tem risco de ganhar dinheiro. Né? Ele não vai ganhar FII nenhum em cima disso, mas enfim. Então, eu analisei mercado de real estate, mercado de ações, mercado de bonds, que é um mercado gigantesco também, né? São títulos de renda fixa. Outros ativos como artes, ouro, prata, arte. E todos esses ativos têm um prêmio monetário associado com ele. E o que eu fiz? Eu criei um modelo online, está lá no nakamotoportfolio.com, em que você pode associar e falar assim, olha, eu acho que o risco monetário que a gente tem, o prêmio monetário que a gente tem hoje no real estate é 10%, é 20%, é 30%. Tá bom. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você botar uma probabilidade. Fala, dado que eu acho que é 50% do preço de real estate hoje, o valor de mercado de real estate hoje, é prêmio monetário, qual que eu acho que é a probabilidade do Bitcoin capturar esse mercado? 10%, 15%, 20%? Você coloca lá a probabilidade. E aí a terceira variável que você coloca é quando que você acha que isso vai acontecer. Você acha que isso vai acontecer em 1 ano? Você acha que isso vai acontecer em 3 anos? Você acha que isso vai acontecer em 30 anos? E é super interessante, porque muitas vezes eu faço o exercício contrário. Eu sento com alguém que é cético de Bitcoin e falo assim, tá bom, você acha que o Bitcoin não vale nada, mas é 0? Não, tem um valor. Tá bom, vamos por probabilidade. Quanto você acha que é a probabilidade do Bitcoin capturar o prêmio monetário de real estate? E aí eu fico surpreso, que as pessoas normalmente dão números que são mais bullish até que os outros. Falam assim, 10%. Tá bom, botar. Aí vou lá no modelo e põe 10%. E quanto que você acha do mercado de real estate que é prêmio monetário? 80%. Bom, põe 80%. Aí eu viro para a pessoa e falo assim, olha, por tudo isso que você está me falando, e não sou eu que estou te falando, não. Isso é matemática pura, tá? Matemática fácil, não é nem complicada. O preço do Bitcoin hoje tinha que ser $200 mil e não está $200 mil. Me explica por quê.
E aí dá um fuso na cabeça da pessoa, não entende. Fala, não, a matemática está errada. Não, a matemática está certa. Aqui é fluxo de caixa de desconto. É fácil, não tem muito o que falar. Então, o modelo nasceu muito para isso. E o modelo explica também uma outra coisa. Antes disso, aí, se entrar lá no Nakamoto Portfólio, eu tenho vários cenários. Tem o meu cenário base, o meu cenário bearish, o meu cenário bullish e o cenário de hiperbitcoinização, né? Que eu acho que é onde a gente vai chegar em algum momento, não sei quando. O cenário de hiperbitcoinização quer dizer o cenário que o Bitcoin vai capturar todo esse prêmio monetário que fluiu para todos esses ativos, que não deveria estar nesses ativos, deveria estar num ativo que é uma reserva de valor melhor para o longo prazo. E só para concluir, então uma outra coisa que eu ia falar, esse modelo explica também a volatilidade do Bitcoin, porque à medida que você muda as probabilidades, você começa a ver que pequenas mudanças de probabilidade nesses eventos de captura monetária levam a uma mudança de preço absurda. Então, se eu mudar 2%, porque o mercado de real estate é gigantesco, né? Então, você capturar um pouquinho mais, 1% a mais, já leva um preço de Bitcoin extremamente maior. Isso é reflexão do mercado, né? Porque volta àquele ponto. Você tem pessoas que acham que é zero, você tem pessoas que acham que é 100%, e isso muda ao longo do tempo. Como você falou, à medida que o preço sobe, a convicção das pessoas sobe, essa probabilidade vai subindo, isso alimenta mais o preço sobe mais ainda, a convecção sobe mais ainda. Infelizmente, acontece o contrário também. Quando você está no bear market, as pessoas começam a achar, não, o Bitcoin nunca mais vai voltar, morreu, e essa probabilidade vai andando para a esquerda ali no slide, né? E o efeito no preço é gigantesco de novo, porque a gente está muito, muito, muito cedo. Você tem, lá no Nakamoto Portfólio, a gente tem um gráfico onde mostra lá todos esses ativos e o Bitcoin, né? É um quadrado com percentual, como se fosse um gráfico de pizza, né? Só que esse é um quadrado. Aí você vê lá, real estate gigantesco, bonds gigantesco, stocks gigantesco, né? Bitcoin está ali no cantinho, ali, 0, alguma coisa por cento do mercado global de reserva de valor. E, fundamentalmente, voltando aos fundamentos, é a melhor reserva de valor que existe hoje em dia, né? Eu não consigo achar nenhum ativo que eu consigo provar que esse ativo é meu, de forma totalmente verificável, transparente, eu consigo olhar no blockchain, eu consigo entender, é o melhor colateral e o melhor ativo que existe. E por isso eu vejo que a gente vai continuar vendo esse fluxo na direção positiva que a gente quer. E então, para o Alfazeta, qual é o valor justo do Bitcoin hoje? Porque assim, você falou que dá para rodar vários cenários. Quando você roda o seu, que número você obtém? Eu não dou previsão de preço para Bitcoin, porque se tem uma coisa que eu te garanto é que eu vou estar errado. Te garanto. E qualquer pessoa que te der previsão de preços, corre porque tem alguma coisa errada, né? Esses modelos são modelos probabilísticos. A ideia não é chegar num preço exato. A ideia é exatamente te dar essa percepção de para onde o preço pode ir se as condições acontecerem da maneira que a gente acha que elas podem acontecer, né? O que eu posso te dizer é que o Bitcoin, por todos os diferentes cenários que eu olho, eu acho que está extremamente subvalorizado no preço que a gente está hoje. Não quer dizer, quando a gente pensa na teoria de multiversos, né, que tem vários multiversos, existe um multiverso em que o Bitcoin vai para zero. Existe uma série deles que o Bitcoin vai para zero, né? Eu acho que esse risco diminui exponencialmente à medida que a gente anda ao longo do tempo, pela antifragilidade que a gente falou, mas ele existe, né? O Bitcoin era muito mais arriscado. As pessoas falam, quando o Bitcoin estava $10, era muito mais arriscado você comprar quando ele estava $10 do que hoje em dia. Quando ele estava $10, ele podia ir a zero com uma probabilidade alta, né? Hoje, a probabilidade é muito menor do que ela era lá atrás. Então, assim, eu vou responder sem responder. Eu acho que é muito difícil você ter uma previsão de preço para o Bitcoin. A gente nunca sabe, por outro lado, como uma fraude grande como FTX, ou seja lá o que for a próxima, né? Tem alguns que podem acontecer, vão implodir o mercado de novo, vai ter uma série de liquidações, e o preço pode cair significativamente de onde a gente está, né? É quase que injusto o modelo do Bitcoin, porque os hodlers de longo prazo, eles são as formiguinhas, né? A gente faz ali nosso DCA todo mês, a gente compra um pouquinho de Bitcoin, sobe um pouquinho de dinheiro, a gente compra um pouquinho, né? Então, assim, a demanda ela vem fatiada, né?
E aí você tem um evento como esse, você não tem comprador, porque os compradores eles vão vir ao longo do tempo. E aí é isso que gera os ciclos. Você vê, o Bitcoin despenca, e aí os compradores vão comendo. Aí o preço alimenta mais o ciclo e em algum momento, que eu acho que é onde a gente está numa parte de aceleração desse movimento. Bom, a gente tem 1 minuto e pouco, então só para encerrar eu quero propor uma última reflexão. Eu concordo que não dá para tentar adivinhar um preço exato, o cu da mosca, isso é o cemitério de todo economista, né? Geralmente o pessoal fala isso para o dólar, mas isso se aplica ao Bitcoin. Mas uma reflexão que eu acho interessante é a seguinte: a gente já está vendo vários players institucionais afirmando que o Bitcoin é o ouro digital. A gente vive no mundo digital. Se a gente pensar a comparação de uma Amazon com uma Walmart, por exemplo, a gente vê que a Amazon vale muito mais que o Walmart, que era o dominante quando a gente ainda estava num mundo analógico. Então, pensando nisso, você concorda com a frase se eu falar que em algum período de tempo, que eu também não vou me comprometer com o timing, o Bitcoin tende a alcançar o market cap do ouro e, portanto, o Bitcoin hoje está nos 600, 700 bilhões, o ouro está nos 13 trilhões. Então, tem no mínimo essa multiplicação de quase 20 vezes, 25 vezes? O ouro é uma aberração, né? Todo esse problema que a gente tem hoje, a gente tem por causa do ouro, né? As pessoas falam um pouco disso, né? A gente fala, não, o ouro vai voltar a ser reserva de valor. Pô, tomara que não, porque a gente vai voltar a ter os mesmos problemas. Pensa no histórico, a gente tem pouco tempo, vou tentar falar rápido. A Fiat, papel moeda, nasceu por quê? Porque o ouro ele é um ativo muito bom em reserva de valor ao longo do tempo, ele é terrível ao longo do espaço. Se você precisar transportar ouro de um lugar para o outro, você tem risco de confiscabilidade. Tenta passar Guarulhos aqui com uma barra de ouro no bolso e ver o que vai acontecer com você. Você não vai passar. Tenta passar na linha amarela lá no Rio de Janeiro com uma barra de ouro e ver o risco que você está correndo. Quer dizer, ele não é um bom ativo para você transportar ao longo do espaço. Por isso, nasceram os recibos de ouro. Você ia lá, você colocava o ouro no banco, eles te davam um papel e falavam, você tem aqui, o Caio tem aqui no nosso banco, tem R$10 de ouro. E aí você, em vez de ter que ir toda hora lá, você pegava o teu certificado, você dava para outra pessoa e as pessoas começaram a circular papel moeda por causa disso, sem verificar se o ouro estava lá. Os bancos ficaram espertos e falaram, pô, ninguém está vendo mexer nesse ouro aqui, vamos fazer uma coisa com ele, né, que ele está parado aqui. Então, o ouro não deveria existir no mundo digital. A gente tem um ativo hoje que ele soluciona o problema tanto de valor no espaço quanto valor no tempo. Você consegue colocar num hardware wallet $1, você consegue colocar 10 bilhões de dólares, se você quiser, no mesmo hardware wallet, e o tamanho é o mesmo, e você transporta ele para onde você quiser, no mundo inteiro, com muito pouco risco. Então, a minha resposta para a sua pergunta é absolutamente, o ouro tem que ir para valor de utilidade, que é muito menor. O prêmio monetário do ouro é gigantesco, e ele tem que ser totalmente comido pelo Bitcoin. Bom, daria para falar muito mais, obviamente. Já conversamos outros 2 podcasts, toda vez tem a sensação que daria para conversar muito mais, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Então, muito obrigado a todo mundo pela atenção e obrigado pela parceria. Obrigado.